Bom dia, turma. Eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora de matemática do Instituto Federal do Pará e hoje nós vamos continuar com nosso assunto de números complexos. Vamos para a nossa segunda aula. Operações com números complexos. Vamos ver hoje a adição, a subtração e a multiplicação. Considerando os números complexos Z1 igual a A mais BI e Z2 igual a C mais DI, com A, B, C e D reais. Temos, olha só, lá na aula passada, a gente viu que um número complexo, ele é escrito dessa forma, né? Essa é a forma algébrica dele, tá? Ele é escrito dessa forma, A mais BI. Onde o A é o quê? É a parte real e o BI é a parte imaginária. Lembrando que esse A e esse B, a gente diz que são reais. Por quê? Porque eles vão ser números mesmo, né? Lembrem disso. E outra coisa muito importante de vocês lembrarem também sempre é aquela história que o I ao quadrado é igual a menos 1. Então, onde tem menos 1, eu posso substituir por I ao quadrado. E onde tem I ao quadrado, eu posso substituir por menos 1, que é lá da definição lá de número complexo, tá? Então, isso daí é muito importante, sempre. Lá nos exemplos daquela aula anterior, da primeira aula, a gente via essas substituições e a gente vai continuar vendo aqui nessa aula, tá bom? Então, bora ver como é que funciona a adição entre os números complexos. Supondo esses dois números aqui, né? Tendo esses dois números como complexos, se eu quiser somar eles dois, Z1 mais Z2, como é que vai fazer? Eu vou substituir aqui, né? Quem é o Z1? É A mais BI, mais, e o Z2 é C mais DI. E como é que eu faço a soma, professora? É simples, eu faço a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Eu somo assim, tá? Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, vai ficar A mais C mais B mais D. E o izinho lá multiplicado pela essa soma, tá bom? E como seria a subtração? A subtração de Z1 menos Z2 é bem parecida com a adição, é análoga, tá? Substituindo aqui, Z1 é A mais BI, desculpa, menos Z2 é C mais DI. E aí, como é que eu fiz lá na adição? Parte real com a parte real, então também vou fazer aqui, olha, parte real com a parte real, eu vou subtrair, tá? A menos C. E parte imaginária com a parte imaginária, que é B menos D. Vai ficar A menos C e B menos D. Ok? Então, a adição e a subtração são iguais. E a multiplicação? Como ficaria Z1 vezes Z2? Então, tá. Vou colocar aqui no lugar do Z1 como é a forma algébrica dele. A mais BI, vezes o Z2 na forma algébrica dele, C mais DI. E aí, vocês lembram da propriedade de distributividade da multiplicação? Era aquela história o seguinte, olha, o primeiro termo eu multiplico com o primeiro e depois multiplico com o segundo. O segundo termo multiplico com o primeiro, depois multiplico com o segundo. Essa é a distributividade, tá? Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. Segundo com o primeiro, segundo com o segundo. E aí, bora fazer, ó. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. Segundo com o primeiro e segundo com o segundo, tá? E aí, como ficaria isso? Aqui, ó. A vezes C, AC. A vezes DI, ADI.
B vezes C, desculpa, BI vezes C, BCI, BI vezes DI, B e D, I com I vai ficar I vezes I, né? Tem dois I aqui, I vezes I ao quadrado, tá? Porque poderia ficar I, mas I é I ao quadrado, ok? E aí, vamos lembrar lá o que eu falei para vocês, logo no início, né? Desse slide. I ao quadrado é o quê? Menos 1, né? Então, eu vou substituir lá no lugar do I ao quadrado, eu vou colocar o menos 1, ok? Só que lembra que BD está multiplicando esse I ao quadrado, então BD vai estar multiplicando o menos 1, né? Menos 1 vezes BD é menos BD, então eu posso colocar esse menos aqui na frente e esse 1 não precisa aparecer. Então, vai ficar menos BD, tá? Só que eu coloquei esse BD lá para frente, porque ele não tem mais I, né? Ele não vai ter mais I, porque o I virou menos 1, então ele não vai ter mais I. E esses dois termos aqui que tem I, eu coloquei para cá para o lado, ó, para esse lado. E esse BD que não tem mais o I, eu coloquei aqui junto com o AC. Por que que eu fiz isso? Para ficar parte real com parte real e parte imaginária com a parte imaginária, ok? Separei os que tem I, esses dois, coloquei eles juntos aqui. E esse que não tem I, coloquei junto com esse que não tem I também. Para ficar parte real para um lado, parte imaginária para o outro. E agora eu vou colocar eles entre parênteses aqui, ó, esse, para o I ficar em evidência, tá? Esses dois aqui, eu só coloquei entre parênteses mesmo, mas esse aqui eu vou colocar o I fora do parêntese. Coloquei ele em evidência. I vezes o AD, ADI. I vezes o BC, BCI, ok? E aí, eu chego na formulazinha aqui, que vai ser a da multiplicação de dois números complexos, Z1 com Z2, é essa formulazinha aqui. Professora, eu não entendi muito bem essa sua distributividade aqui. Eu queria só gravar essa fórmula aqui, direto. Pode, tudo bem, tá? Não tem problema. Você tem que procurar o mecanismo que você tem de melhor para conseguir resolver ou para fixar esse assunto e resolver os exercícios, tá bom? Então, vamos lá para exemplos. Exemplo 1. Considerando os números complexos Z1 igual a 4 mais 5i e Z2 igual a 1 menos 2i, calculem. Olha só, aqui já tem números, né? 4, 5, 1, então já melhora aqui nosso entendimento e a nossa visualização também. Calcule, letra A, Z1 mais Z2 e B, Z1 vezes Z2. Então, ele quer a soma e a multiplicação desses dois números complexos aí. Então, tá, a soma, bora fazer a letra A, a soma primeiro. Vou colocar eles de forma algébrica, né? Z1, que é 4 mais 5i, e Z2, que é 1 menos 2i. E aí, vou fazer como é que faz a soma? Parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, vai ficar 4 mais 1 mais 5, só que aqui é menos, né? Mais o menos 2, tá? A parte imaginária aqui é menos 2. Então, ficou aqui, ó, 4 mais 1, mais o 5, mais o menos 2, que é a parte imaginária. 4 mais 1 vai dar 5, mais com menos dá menos. Então, vai ficar 5 menos 2, que é 3. 3 positivo porque o 5 é maior, então vai ficar 3i. 5 mais 3i. Ok? Tranquila a soma, né? Vamos lá para a multiplicação.
multiplicação de Z1 e Z2. Bora colocar eles aqui da forma algébrica. 4 mais 5i vezes 1 menos 2i. Bom, aqui eu posso aplicar a distributividade, igual como eu fiz lá, para chegar naquela formulazinha lá, né? 4, primeiro com o primeiro com o segundo, depois o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo. Ou eu posso aplicar aquela fórmula lá já direto. Bora colocar ela aqui embaixo. Ela aqui, tá? Eu falo lá naquela conta, eu resumi aqui, ó. Coloquei já a fórmula final lá. E dois números aqui, tá? Dois números complexos, tá? Da forma algébrica. Ele vai dar esse resultado aqui, quando for multiplicados, né? Então, aqui é o primeiro com o primeiro, olha, o primeiro com o primeiro. E o segundo com o segundo, ó, B e D. Então, aqui, primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, lá na fórmula. Então, vou colocar aqui 4 vezes 1, desculpa, que é multiplicação aqui. 4 vezes 1, menos o segundo com o segundo, 5 vezes o menos 2. Primeiro com primeiro, A e C. Segundo com segundo, 5 vezes o menos 2, tá? Que é o B e o D. Mais, aqui AD, quem é o A? O A é o primeiro e o D é o segundo. Então, o primeiro com o segundo, lá, o primeiro e o último, vamos falar assim, o primeiro e o último, A e D, depois B e C, e os dois do meio, os da ponta, multiplicando, mais os do meio agora, B e C. Então, vamos fazer os da ponta, 4 e menos 2, mais os do meio, 5 vezes 1. I. Ok? E agora a gente faz essas continhas. Gente, eu fiz desse modo, né? Mas aí, se vocês não entenderem, podem entrar em contato comigo para tirarem a dúvida. Porque se vocês fizerem por distributividade, 4 com 1, 4 com 2i, depois o 5i com 1, 5i com 2i, ele vai dar a mesma coisa, tá, gente? Então, podem fazer por essa formulazinha já direta ou pela distributividade. Então, bora dar prosseguimento aqui. 4 vezes 1 vai dar 4. 5 vezes 2, 10. Menos com menos vai dar mais. Ok? Repetir esse mais. 4 vezes o menos 2, 4 vezes 2, 8. E mais com menos dá menos. 5 vezes 1, 5. Tá? Agora, bora fazer as continhas de dentro do parêntese. 4 mais 10, 14. Menos 8 mais 5 dá menos 3. Como tem esse izinho, menos 3i, tá? Então, esse aqui é o número complexo que deu como resultado dessa multiplicação aqui de Z1 e Z2, tá? É o resultado de Z1 e Z2. Então, vamos lá para outro exemplo. Exemplo 2. Determine o número complexo Z em cada igualdade. Então, tá, tem aqui o letra A e letra B. Então, vamos determinar o número Z, lembrando que ele é um número complexo. Então, ele tem uma parte real e uma parte imaginária, tá? Então, vamos lá, vamos repetir aqui essa letra A, bem aqui, repetir, tá? E aí, já que eu quero saber o valor de Z, e ele tá aqui bem soltinho, né? Sem nenhuma multiplicação, só aqui com esse 4. Então, eu vou colocar todo mundo que tem Z por esse lado aqui da igualdade, e os números 100 e o Z, eu vou colocar para o outro lado da igualdade. Então, esse Z é menos, vai lá para o outro lado mais.
Esse menos 5i, né? Esse 5i é negativo, então vai lá para o outro lado, positivo, ok? Esse z veio positivo e esse aqui também veio positivo para cá. 4z mais z dá 5z, né? E esse 10 com esse 5i, eu não posso somar. Por quê? Porque esse 10, ele não tem i para mim poder somar com ele. Vocês lembram lá da história do x, né? Números com x, eu só posso somar com número com x também. Não posso somar com um número que não tem o x do lado. A mesma coisa vai funcionar aqui com z, olha. Z eu só posso somar com z. I eu só vou poder somar com i, não tem com i aqui. E números sozinho, que seria sem letra nenhuma, com número sem letra nenhuma também. Então, eu não posso somar esses dois, porque esse daqui tem um izinho e esse aqui não. Então, eles permanecem, tá? Esses dois eu posso somar, porque são iguais, z e z. Aqui deu 5z, né? É 5 vezes o z. Já que o 5 está multiplicando o z, ele pode passar lá para o outro lado, dividindo. Então, passa esse 5 dividindo essa continha aqui, tá? Esse 5 está dividindo o 10 e está dividindo o 5i também. Então, vamos dividir os dois. Já que dá para dividir, vamos dividir. 10 dividido por 5 dá 2. E 5 dividido por 5 dá 1. 1i. Eu não preciso colocar esse 1 multiplicando i, porque uma vez i é o próprio i. Então, fica aí só, tá? Então, z igual a 2 mais i. E aí, acabou. Já achei o valor de z. Ele é um número complexo aqui, ó. A parte real e a parte imaginária. Vamos fazer a letra B. Letra B, repite ela aqui, ok? Aqui, olha só. Essa daqui, ela tá diferente da primeira, né? Como eu falei lá na primeira, o Z, né, os valores de Z estavam soltinhos. Então, eu podia jogar só o Z para lá. Aqui, eu não posso só jogar ele para lá. Por quê? Porque ele está multiplicando aqui com o I. Tem um 7, é como se ele estivesse preso aqui dentro do parêntese. Eu poderia jogar todo esse parêntese aqui lá para o outro lado. Mas só o Z eu não posso, antes de tirar ele desse parêntese aqui, dessa multiplicação, desenvolver e deixar ele soltinho lá para o outro lado. Só que lembrando, se eu fizer a multiplicação desse I com esse Z, vai ficar ZI. E tem algum ZI aqui para me fazer? Somar, subtrair? Não, não tem. Tem o Z sozinho, não tem ZI. Não é verdade? Então, ele vai ficar ainda sem pares. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lembrar que Z é um número complexo, né? E Z, ele pode ser escrito dessa forma aqui, olha. A mais BI. Todo número complexo eu posso escrever dessa forma. Então, lá no lugar do Z, eu vou colocar A mais BI. Onde tem Z, bem aqui, eu vou colocar A mais BI. Vai ficar 2 vezes o Z é A mais BI. Aqui é Z mais 7, então é A mais BI mais 7. No lugar do Z, eu coloquei A mais BI. No lugar do Z aqui, A mais BI, tá? Fiz só essa substituição aí. E agora? Agora eu vou multiplicar aqui, olha. 2 vezes o A, 2 vezes o BI. Só que lembrando que tem um menos aqui na frente, né? Menos com mais vai dar menos, menos com esse outro mais vai dar menos. Então, vai ficar menos 2A, menos 2BI. Aqui na multiplicação, tá? Igual. Aqui, esse I eu vou multiplicar por todo mundo que está aqui dentro do parêntese. Pelo A, pelo BI e pelo 7. I vezes A, AI. I vezes BI, I com I ao quadrado. I vezes 7, 7i.
e esse menos 7 eu repeti. Ok. Vamos lembrar que o i ao quadrado, toda vez que vocês verem i ao quadrado, eu substituo o i ao quadrado por menos 1. Então, o resto eu repeti tudinho, olha. Só dei ênfase nesse i ao quadrado, que é menos 1 aqui, tá? E repeti o restante. Outra coisa importante. Menos 1 vezes b vai dar quanto? Menos b, né? Então, eu posso tirar esse menos 1 e colocar só o menos aqui na frente do b, ó. Vou reescrever aqui. Menos 1 vezes b, menos b. E o restante, eu repeti. Tá? Eu fiz aqui passo a passo para vocês verem de onde surgiu esse menos b. E aí, agora, como é uma igualdade, né? É uma igualdade. Tem parte imaginária, porque tem i aqui, tem i aqui. Tem parte real, que é a parte que não tem i. A parte que não tem i, tá? Esse tem i. Esse não tem i, esse não tem i, esse não tem i. Então, vamos organizar isso aqui como parte real, parte imaginária. Parte real, parte imaginária, para a gente realizar essa igualdade aqui. Então, olha só. Primeiro vem a parte real, que é esse aqui, né? E vou colocar esse 3 junto desse menos 2bi. Vou só organizar, olha. Essa é a parte real, coloquei bem aqui. E o 3 eu passei para cá, olha. Do lado desse. Para ficar i com i, tá? Essa parte imaginária aqui juntas. E essa aqui uma parte real. Porque sempre vem primeiro parte real, parte imaginária. Aqui, o que tem de real? Esse b e esse 7, né? Não tem i neles, então eles são reais. Então, eu só reescrevi ele aqui, olha, o menos 7 e o menos b, tá? E a parte imaginária? AI e 7i, os dois são positivos. Coloquei eles aqui. Professora, a senhora não mudou o sinal deles. Eu não mudei, porque eu não joguei eles lá para o outro lado da igualdade. A igualdade está bem aqui, ó. Eles estão para esse lado aqui da igualdade e continuam desse lado. Eu só arrumei aqui as peças, só embaralhei, tá? Joguei o 7 e o B, arredei para cá, o A e o 7i para cá. Eu não joguei para o outro lado da igualdade, então não mudo o sinal de ninguém aqui, só arrumei. Aqui desse lado eu também, eu não joguei ninguém para lá para o outro lado. Eu só arrumei eles, ok? Arrumei. E agora eu vou colocar entre parênteses as partes imaginárias, tá? 3 menos 2b, vou colocar entre parênteses e o i lá fora. Então, vai ficar só, se eu tirar o i daqui, vai ficar só o 3, menos aqui o 2b, se eu tirar o i, 3 menos 2b e o i lá fora do parêntese, tá? 3 menos 2b. E nesse caso aqui, tirando o i daqui, vai ficar só o 7. Tirando o i daqui, vai ficar só o a. Então, vai ficar 7 mais a e o i lá fora do parêntese. Isso daqui se chama colocar em evidência o i, tá? Por quê? Porque se eu multiplicar ele pelos elementos que estão dentro do parêntese, eu volto para o que estava antes, tá? Então, não altere em nada a minha conta. Ok. Professora, por que a senhora fez isso? Porque eu queria deixar parte real, que é esse valor aqui, parte imaginária é esse valor aqui. Parte real e parte imaginária. Já que é uma igualdade, a parte real tem que ser igual à parte real. E a parte imaginária é igual à parte imaginária. É igual, tá? Igualdade, né? Então, vamos lá. Vai cair no sistema, então. Olha só. Vou colocar bem aqui. A parte real, que é menos 2a, é igual à parte real daqui, que é menos 7b. Menos 7 menos b, tá? Parte real é igual a essa parte real. E a parte imaginária daqui é igual à parte imaginária daqui, que vai ser 3 menos 2b é igual
a 7 mais A. Ok. Feito isso, eu vou resolver um sistema simples, tá? Como é que resolve esse sistema? Bora organizar aqui. A gente pode organizar igual o de cima? Pode. Ou pode colocar A e B para um lado e os números sozinhos para o outro. Olha, como eu fiz aqui. Menos 2A, esse B é negativo, vai para o outro lado, positivo. E o 7 continua aqui desse lado, tá bom? Aqui, menos 2B, esse A é positivo, vai para o outro lado, negativo. Então, fica menos A, menos esse 2B. O 7 continua aqui positivo. E esse 3 que é positivo, vai lá para o outro lado, negativo. Eu faço essa continha aqui. 3 menos 7, que vai dar 4, tá? E aí, já penso logo em como eu vou resolver esse sistema. Bom, tem várias formas de resolver o sistema, né? Por exemplo, se eu quiser eliminar o B, que está positivo e negativo, né? Eu já posso eliminar ele. Só que aqui tinha que ter 2B, para mim poder cortar com 2B embaixo. Então, eu vou multiplicar toda essa primeira equação por 2, tá? Vou multiplicar toda essa primeira por 2, para me poder cancelar esse B com esse B. Vai ficar só o A. Então, multiplicando toda essa primeira por 2, vai ficar menos 4A aqui, né? Aqui vai ficar 2B. E aqui, 7 vezes 2, 14, menos 14. Repita essa de baixo, mas já fazendo essa continha aqui, tá? 7 menos 3 igual a 4. Então, tá. Daqui, cancelei esses dois, né? Quando eu fizer essa continha, menos 14 mais 4 vai ficar menos 10. Esses dois são anulados, que cancela. Mais 2B menos 2B dá 0. Menos 4A com menos A, menos com menos, eu vou somar e conservar o sinal. Menos 5A. O 5 está multiplicando A, vai passar para o outro lado, dividindo. Detalhe, ele vai passar para o outro lado dividindo com o mesmo sinal. Por quê? Porque ele vai para o outro lado com a operação inversa, não é com sinal inverso. Ele está multiplicando e vai dividindo. Menos 10 dividido por menos 5. 10 dividido por 5 dá 2. Menos com menos vai dar mais. Então, é 2. Então, o valor do A é 2. Agora, eu vou descobrir quem é o meu B. Bom, eu posso substituir esse A aqui em qualquer uma dessas equações aqui. Qualquer uma dessas para me descobrir quem é meu B. Eu vou substituir nessa aqui, nessa última aqui, porque eu achei ela uma das mais fáceis, tá? Mas vocês poderiam substituir nessa primeira, nessa. Todos vão ter que dar o mesmo resultado. No lugar do A, eu vou colocar 2. Então, lá no lugar do A, vou colocar 2. E vou tentar descobrir o B, né? Aqui, menos 2 vai lá para o outro lado com a operação inversa, já que ele está subtraindo, seria menos, ele vai mais. Vai ficar repetindo esse menos 2B, 4 mais 2, tá? Joguei esse 2 para o outro lado, mais. 4 mais 2 é 6, né? E agora, esse menos 2 aqui, que está multiplicando B, vai passar para o outro lado, dividindo. Com o mesmo sinal, tá? Lembrando. 6 dividido por 2 é 3. Mais, que o 6 é positivo e o 2 é negativo. Mais com menos dá menos. Menos 3. Então, eu chego que o meu B é menos 3. E o meu A é 2.
E aí, eu só substituo lá no valor de Z, ó. O meu A, Z, é igual a mais BI. Mas o meu A é quem? 2. E o meu B é menos 3. Só substituir e cheguei no meu número complexo. Z é igual a 2 menos 3i. Então, vamos para o próximo exemplo. Exemplo 3. Exemplo 3. Na função f de a mais bi, igual ao determinante dessa matriz aqui, a e b são números reais e i é a unidade imaginária. Considerando que, para calcular o determinante acima, usa-se a mesma regra de determinante de matrizes com números reais. Letra A. Calcule f de 1 mais i e f de 0. Bom, vocês devem estar dizendo, que essa questão parece feia, né? Mas vamos tentar entender ela melhor. Ele diz o seguinte, que nessa função aqui, ó, na função, a gente dá uma função a mais bi é um número complexo, né? Podia ser f de x, só que no lugar e dizendo que x era um número complexo. Tudo bem? Mas não, ele já coloca aqui o número complexo, a mais bi. Essa função ela é igual ao determinante dessa matriz aqui, ok? Onde a, b são números reais e i é unidade imaginária. Considerando que para calcular esse determinante, a gente usa a mesma regra de matrizes com números reais. Como é que calcula o determinante de uma matriz 2 por 2? Multiplica esse vezes esse, menos esse vezes esse, né? Tá, tudo bem. É essa a regra que a gente vai calcular para determinar o determinante daqui. Ok, calcule f de 1 mais i. Então, olha só. Lá no lugar de a mais bi, eu vou colocar 1 mais i. Ou seja, o meu a vai ser 1 e o meu b é 1 também. Tá? Porque não aparece ninguém aqui do lado do i, então quer dizer que o meu a é 1 e o meu b é 1 também. E aí, o que acontece? Quando eu substituir aqui o a por 1 e o b por 1, que vai ser esse f de 1 mais i, eu vou substituir aqui na matriz também. Aonde tem a, eu vou colocar 1. Onde tem b, eu vou colocar 1 também. Para cá não tem mais a nem b, aqui não tem nem a nem b e nem aqui. Então, eu só vou mudar bem aqui mesmo. Então, bora lá. Olha aí. F de 1 mais i é igual. Então, o meu a é 1 e o meu b é 1 também. Aí, eu substituo aqui. A é 1, b é 1 também. Aqui não tem a nem b, aqui também não, aqui não. Pronto. Tá aqui o meu f de 1 mais i. E agora, a gente vai calcular o determinante dessa matriz bem aqui. Como é que eu calculo o determinante? Falei para vocês, né? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Ok? Então, bora lá. 1 mais i vezes 1 menos 2i. Esse aqui vezes esse. Menos esse aqui, que é 1 mais i, vezes o menos i. Ok? Ok. Como é que eu faço multiplicação de números complexos? Agora, a gente tem que lembrar lá, né? Lembrem lá que é o primeiro com primeiro, menos o segundo com segundo. Primeira parte ainda, tá? Primeiro com primeiro, menos o segundo com segundo. Ok? Lembrando que o segundo aqui é menos 2, tá? Aí, mais, a gente fazer o quê? Lá naquela fórmula lá da multiplicação. Agora, os da ponta, ó. 1 e o menos 2.
tá? E os internos, mais o 1 e 1. Porque aqui do lado do i é 1, né? 1 e 1. Ok? E o izinho multiplicando aqui essa galera. E aqui não tem parte real, né? Então, eu vou multiplicar esse menos i com 1 e o menos i com i. Vai ficar menos i com 1, vai dar menos i vezes i com i vai ficar i ao quadrado. Menos i ao quadrado. Ok? Então, vamos desenvolver agora isso aqui. 1 vezes 1 dá 1, menos com menos vai dar mais. 1 vezes 2, 2, tá? 1 vezes 2, 2 menos com menos, mais. Repetir esse mais. 1 vezes o menos 2 vai dar menos 2. 1 vezes 1, 1. De repetir o izinho, fechei aqui com colchete. Menos, repetir esse menos i. E aqui o i ao quadrado é igual a menos 1. Lá no lugar do i ao quadrado, eu coloquei menos 1. Tem tantos menos aqui, porque tem o menos dessa fórmula, ó. Esse menos aqui é esse bem aqui, tá? E o i ao quadrado, eu coloquei aqui entre parênteses, que é o menos 1. Ok? Agora, eu vou continuar a continha. 1 mais 2 dá 3, mais menos 2 mais 1 vai dar menos 1, né? Menos 1 vezes o i, menos com menos dá mais, tá? Repetir esse menos i, e aqui fiz esse jogo de sinal, menos com menos, mais 1. Ok, agora eu vou tirar aqui do colchete, tá? Vai ficar 3 mais menos 1 vezes i dá menos i, tá? Essa multiplicação aqui vai dar menos i. Tirei, olha, 3, aqui dá menos i. Agora, eu vou fazer esse jogo de sinal para tirar todo mundo de parênteses, sumir com tanto parêntese e colchete, tá? Menos com menos vai dar mais i. Menos com mais dá menos 1. Tirando todo mundo do parêntese, deu isso aqui. Ok. Menos i com mais i vai zerar, né? Aqui vai dar 0. Ok? E 3 menos 1 dá 2. Então, o determinante aqui dá 2. Então, ótimo. Então, f de 1 mais i, olha, f de 1 mais i é igual a 2. Ok? Cheguei no resultado de f de 1 mais i. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com f de 0. Tá? Então, aqui tudo vai ser igual a 0, né? Então, isso aqui tudo é 0 também, porque é igual, ó. São iguais. E o resto continua a mesma coisa. Então, vamos fazer lá o f de 0. f de 0, aqui é 0, que é igual, tá? E o resto fica a mesma coisa. E agora, a gente vai calcular o determinante, igual a gente fez da agorinha. Esse vezes esse e esse vezes esse, tá? 0 vezes isso aqui, menos esse 1 mais i vezes menos i. Ok? 0 vezes esse valor aqui, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, isso daqui vai dar 0. Ok? Dá 0. Essa conta aqui, ó. Essa multiplicação. E aí, eu vou fazer só esse restante aqui, que já vai ser i vezes 1 menos i. I vezes i menos i ao quadrado. Vou substituir o i ao quadrado por menos 1. E agora, eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com menos aqui vai dar mais, tá? E fazer o jogo de sinal com menos que tá lá fora. Menos com esse menos dá mais e menos com esse mais dá menos. Vai ficar
I positivo e o 1 negativo. Então, vai ficar I menos 1. Ok? E aí, eu cheguei na resposta. Acabou a questão. F de 0 é igual a I menos 1. Ou eu posso escrever, trocar de lugar, né, aqui. Por quê, professora? Ah, porque é escrito parte real primeiro e depois a parte imaginária. Então, para ficar um pouquinho mais arrumado, eu posso colocar o menos 1 na frente, ficar menos 1 mais I. Assim, para dizer que essa é a parte real e a parte imaginária. E aí, nós acabamos com a questão. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Beijinhos.